Bom, boa noite, pessoal. Então, oficialmente, né? Hoje a gente está dando início à campanha Diga Não à Desnutrição, o início oficial à campanha. Então, a gente está aqui, eu e a Silvia, nós vamos moderar a campanha de hoje, o webinar de hoje. Fazemos parte aqui do comitê da Braskem de Nutrição. O Diogo e a Melina, eles vão fazer a apresentação dos 11 passos da campanha da desnutrição. Tá bom? Espero que vocês aproveitem. Não deixem de participar. No final, a gente vai abrir para perguntas, então não deixe de colocar aqui no bate-papo as perguntas que vocês tiverem, dúvidas, sugestões, críticas, enfim. A gente está aberto porque hashtag Juntos Nós Somos Mais Fortes. Gi? Olá pessoal, boa noite. Antes de mais nada, Bel, obrigado por estar participando aqui ao vivo com a gente. Você faz parte dessa campanha aí junto com todo mundo. E eu e a Melina, a gente queria mandar um abraço pro nosso amigo que está surfando, que é o Ivens, e não está trabalhando aqui com a gente, mas daqui a pouco ele participa aí também, mas ele está assistindo online, que ele acabou de mandar uma mensagem aqui também. Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar um pouquinho da campanha Diga Não à Desnutrição Hospitalar. Antes de mais nada, essa é uma campanha voltada para o paciente adulto e a gente vai contar essa história aí para vocês, os 11 passos desse combate e qual que é o objetivo da campanha. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, há 20 anos atrás, em 1998, o que estava acontecendo aí nas redes mais leigas de veículos de publicação? A gente tinha, por exemplo, na Folha Cotidiana, mostrando que 50% dos pacientes estavam desnutridos na internação. Passado 20 anos depois, a gente tem uma manchete muito parecida, que pacientes de terapia intensiva, 40% desses pacientes ainda recebiam uma nutrição que não era adequada. Então a gente tinha um cenário muito parecido em termos de inadequação e até mesmo de nenhum combate feito para essa desnutrição hospitalar. Se a gente pensar numa parte científica e numa não mídia leiga, e a Isabel está aqui ao vivo com a gente, é uma das autoras do IBRANutri, e capitaneou esse estudo também em 1998, de novo, há 20 anos atrás. O que a gente tinha nesse cenário, que foi um inquérito brasileiro que foi desenvolvido, e a gente conseguia identificar nesse inquérito brasileiro, onde 4.000 pacientes, num estudo epidemiológico com 13 estados que foram avaliados, em 27 hospitais, e análise de tudo isso na conclusão desse inquérito brasileiro, desculpa que, como é ao vivo, às vezes a transição de um slide para outro fica ruim. A gente identificava que 48% dessa população analisada, desses 4.000 pacientes, estavam desnutridos quando se fazia uma análise, então, pelo ASG, que é um dos métodos de avaliar a desnutrição. Se a gente chegar, então, em 2016 e fizer uma viagem aí no tempo, há 2 anos atrás, de novo, a Isabel capitaneando também um estudo, e agora um estudo que acrescentou países da América Latina. O que a gente consegue identificar é que esse número ainda pode tomar proporções maiores, dependendo da região de análise que foi feita especificamente. Tinha alguns países, ou algumas regiões, ou hospitais, que desnutrição alcançava taxas ainda de 60%. Ou seja, de 98 até 2016, isso ainda piorou. E o que a gente sabe sobre a desnutrição como consequência da desnutrição? 1 a cada 3 pacientes internados está desnutrido em estatística americana. E o que isso acarreta quando a gente está falando disso nesses pacientes aí internados? E esses pacientes desnutridos, eles têm um tempo 3 vezes maior, então, de internação, e que esse gasto, por consequência, é muito maior. E, obviamente, esses pacientes ainda desnutridos, eles têm uma chance, vou reforçar, de 4 vezes maior de risco de desenvolver lesão por pressão. E se a gente falar, então, num tempo de internação, lesão por pressão, esse paciente com todo esse processo, o custo fica consideravelmente mais alto, de novo em estatística americana, para esses pacientes desnutridos. E por isso a gente está tentando, com essa campanha, desenvolver alguns passos nesse sentido. Primeiramente, para a gente caracterizar, esse é um estudo muito recente, muito interessante, de como a gente pode, então, conceituar a desnutrição. Então, a gente tem o risco de desnutrição, que é diferente, então, no paciente com desnutrição, e essa desnutrição ela pode estar relacionada com uma doença e com inflamação, então, uma doença relacionada à desnutrição com inflamação,
e dentro desse âmbito a gente pode estar falando de uma doença aguda relacionada à desnutrição. Por exemplo, um paciente em UTI que desenvolveu uma resposta inflamatória, eu estou falando de um paciente que pode desenvolver uma desnutrição relacionada a uma doença com inflamação. Eu também posso estar falando de um paciente com uma doença crônica relacionada à desnutrição com inflamação. Por exemplo, um paciente já DPOC. E também a gente tem uma doença relacionada à desnutrição com inflamação dos pacientes com câncer e o conceito de caquexia e outras doenças específicas ligadas ao câncer. No intermediário, a gente pode ter uma doença relacionada à desnutrição, mas sem inflamação. E por último, numa ponta que a gente pode identificar, a desnutrição sem uma doença relacionada. Por exemplo, um estado socioeconômico do paciente e que isso está relacionado à desnutrição, mas não tem uma doença exatamente relacionada. Ou até mesmo a fome, que hoje no Brasil a gente sabe como que a população carente vive e por isso ela se encaixa muito mais nesse padrão aqui da desnutrição sem doença relacionada. Então nós temos 3 frentes que a gente pode conceituar da desnutrição, uma relacionada à doença com inflamação, outra relacionada à desnutrição, à doença sem inflamação e por último uma outra parte que é a desnutrição sem uma doença relacionada. Diante disso, a gente está falando de quê? De um inimigo silencioso. E que onde uma doença que tem uma porcentagem que atinge 50% ou mais até nesse último estudo que eu comentei com vocês de 2016, é a maior doença prevalente dentro do hospital e a gente não está combatendo. Se em 1998 a gente tinha esse cenário, em 2018 a gente está com o mesmo cenário, obviamente a gente está tratando de algo que não está tratando de algo que está na nossa cara e a gente não está conseguindo identificar. Então, o que a gente fez até agora para mudar todo esse cenário? Nós nos reunimos aqui num board e criamos, então, uma campanha que se chama Diga Não à Desnutrição, que é Diga Não à Desnutrição Hospitalar. E nós criamos também, para facilitar todos esses 11 passos, que quando aplicados em conjunto eles vão ser mais efetivos, um método mnemônico para estruturar melhor esse espaço. Então, com a palavra desnutrição, nós criamos, então, os 11 passos de cada letra da palavra desnutrição. E o raciocínio da tomada de decisão vai desde o início da letra D, que a gente vai comentar separadamente e estratificar, até o raciocínio da alta hospitalar desse paciente, que o O vai ser a orientação hospitalar. Então, vamos começar, então, falando do que seriam as letras. O D, na verdade, vai ser determine o risco e realize a avaliação nutricional. Quando a gente estivesse num primeiro contato com o paciente. Num segundo passo, a letra E vai ser estabeleça as necessidades calóricas e proteicas desse paciente. Saiba a perda de peso desse paciente e acompanhe esse peso do paciente a cada 7 dias. Não negligencie o jejum desse paciente que está hospitalizado. Utilize um método para avaliar e acompanhar a adequação nutricional, a ingerida versus a estimada para esse paciente. Tente avaliar a massa magra e a função muscular desse paciente. Reabilite e mobilize o mais precocemente esse paciente desnutrido. Implemente pelo menos 2 indicadores de qualidade. A letra C seria então a continuidade no cuidado intra-hospitalar, ou seja, a transferência do paciente de um setor para outro e o registro de tudo isso no dado em prontuário. A letra A seria acolha e engaje esse paciente ou os familiares no tratamento da desnutrição. E por último, a letra O, de orientar a alta hospitalar. Pessoal, o que tem que ficar muito claro é que a partir de agora a gente vai dicotomizar cada letra e mostrar quais seriam as sugestões da campanha. E a ideia é que, no mínimo, estabeleça isso. Se o seu hospital já está com uma ferramenta mais avançada ou uma estratégia muito mais desenvolvida, ótimo, a gente até quer participar desses processos também. Mas a gente está falando de uma campanha que, no mínimo, tem que atingir a maior parte dos hospitais aí para a gente tentar falar ou balizar a nossa linguagem. Vamos, então, a partir disso, estabelecer os 11 passos com as letras. Eu vou começar, então, pela letra D, do determine o risco e realize a avaliação nutricional. Quando a gente está falando, então, de risco, a sugestão da campanha é na enfermaria, estabeleça o NRS 2002. Talvez ele já seja uma ferramenta mais fácil de ser aplicada, com rápido processo de aprendizado
E talvez na UTI a gente possa estar utilizando o Nutri-Score modificado sem a interleucina 6. Ou, se na UTI também quiser utilizar o NRS 2002, fiquem à vontade nesse sentido. Mas o risco, a nossa sugestão é que utilize ou o NRS ou o Nutri para UTI, e na enfermaria que utilize então o NRS 2002, já que o NRS não foi validado para UTI, mas a Sociedade Americana faz uma sugestão de utilização do NRS também na UTI. Qual seria o valor de cutoff para discriminar um paciente de risco no NRS acima de 3 e no paciente com Nutri acima de 5 a gente vai estar caracterizando esse paciente como um risco nutricional. A estratégia ou sugestão de avaliação nutricional que a campanha sugere é que a gente faça o ASG para esses pacientes, desenvolva então o ASG para avaliação nutricional e podemos também, sugerimos também na campanha que o END-ASPEN também seja utilizado, ainda mais agora que está ganhando forças em publicações. Dentro da terapia intensiva, isso fica muito limitado do ponto de vista de avaliação nutricional. Mas a ideia é que a triagem seja feita, então, na admissão hospitalar, por qualquer profissional de saúde treinado, com uma ferramenta já validada, e a avaliação nutricional ficaria restrita para o profissional nutricionista e que deve ser submetido, então, à avaliação do paciente, que, por uma vez, passou e tem um risco nutricional. Essa seria a ideia, então, e a sugestão da campanha. Letra E. Estabeleça as necessidades calóricas e proteicas para esse paciente. Como que a gente vai, então, sugerir na campanha? Claro e obviamente que a maioria dos hospitais não disponibilizam da ferramenta que seria ideal de utilizar a calorimetria indireta. E até mesmo que não existe um protocolo muito bem desenhado de quando eu tenho que reaplicar a calorimetria indireta. Pensando, então, nessa logística e na realidade do país, e a gente encontrou, então, um artigo que diz que não existe diferença em termos de mortalidade quando eu utilizo uma fórmula de Boltzmann versus uma equação preditiva, por exemplo, Harris-Benedict, mas quando eu utilizo num estudo observacional, ou seja, um efeito associativo, a fórmula de Boltzmann comparada com a equação preditiva ou qualquer tipo de outra equação mais complexa, a fórmula de Boltzmann, esses pacientes que utilizaram uma fórmula de Boltzmann têm um tempo de internação menor. De novo, é um efeito associativo e não um efeito causal nesse sentido. A estratégia ou sugestão da campanha em relação à caloria. A gente dividiu, então, esses pacientes em pacientes eutróficos e desnutridos, e aí quando a gente está falando de pacientes na enfermaria e pacientes de UTI, isso fica um pouco distinto. Então, quando eu estou falando de pacientes na enfermaria, de pacientes eutróficos de 25 a 30 calorias e de um paciente desnutrido já pela ferramenta que foi utilizada de 30 a 40 calorias por quilo por dia. O cuidado e a sugestão da campanha é que tomem cuidado com o risco de síndrome de realimentação, principalmente se o paciente já tiver o diagnóstico de desnutrição, que é um fator de risco nesse desenvolvimento. Dessa forma, a gente pode iniciar com uma quantidade menor, ou 1/3 dessa meta que foi programada, ou 15 calorias por quilo por dia para esse paciente, e ir avaliando os eletrólitos e a parte metabólica desse paciente com cautela. Para o paciente de UTI, a sugestão é que numa fase inicial a gente utilize de 20 a 25 e numa fase mais de recuperação, de 25 a 30 calorias por quilo por dia. A quantidade de proteína a gente sugere de uma maneira mais didática que isso seja balizado através da intensidade do catabolismo desse paciente. Se eu estou falando de um paciente de enfermaria que tem um baixo catabolismo, por exemplo, eu posso então sugerir uma estratégia de 1 a 1,2 gramas por quilo por dia. De um moderado catabolismo, de 1,2 a 1,5. Ou de um paciente que, mesmo ele estando na enfermaria, ele não foi para a UTI, mas eu consigo identificar que é um paciente altamente catabólico, de 1,5 a 2 gramas por quilo por dia. Para o paciente que tem já uma doença renal crônica sem um evento, por exemplo, catabólico agudo, é o único momento de sugestão que a gente sugere uma restrição para esses pacientes e um acompanhamento mais de perto da função renal dos pacientes. Para um paciente que desenvolveu disfunção renal aguda e também está ou em terapia de substituição renal, a quantidade proteica não tem restrição para esses pacientes. Em pacientes em terapia de substituição renal contínua, a quantidade deve chegar até 2,5 gramas por quilo por dia.
Se o paciente, então, tem uma disfunção renal e não está em terapia de substituição renal, eu posso, pela recomendação da Aspen, utilizar de 1 até 2 gramas. Mas, de novo, acompanhe a função renal desse paciente, já que ele não está em terapia de substituição renal. Para o paciente com classificação de obeso grau 1 ou 2, 1 e 2, desculpa, 2 gramas por quilo por dia do peso ideal para esse paciente. E grau 3, o paciente deverá receber 2,5 gramas por quilo desse peso ideal e não do peso atual. Saiba a perda do peso e acompanhe o peso a cada 7 dias desse paciente. A perda de peso é um critério muito importante que a gente tem que saber e por isso que a campanha vai levantar a bandeira em relação a essa perda de peso. Porque isso já sinaliza um critério para a gente pensar que esse paciente é, no mínimo, um risco para desnutrição. Saber quanto ele perdeu, e obviamente eu estou falando de uma perda não intencional, e acompanhar o peso desse paciente, isso é muito importante porque a gente sabe que não tem registro nas realidades que a gente vive hoje em dia no Brasil. Não tem registro de peso, e a ideia é que se eu consigo pesar o meu paciente no menor tempo, ótimo. Mas a campanha sugere que, no mínimo, a cada 7 dias, eu deva estar avaliando esse peso desse paciente, porque, de novo, esse paciente pode estar perdendo peso aí durante a internação, que isso já é critério de outros estudos também que mostram que esse paciente se desnutre muito dentro do hospital. Saber, então, como a gente vai lidar com isso. Esse percentual de perda de peso é importante, porque ele é um indicativo do estado nutricional, ele é um determinante da prescrição dietética desse paciente. A gente vai precisar disso no cálculo da necessidade calórica, no cálculo da necessidade proteica, e além disso a gente vai estabelecer o IMC desse paciente. Então, por isso, eu preciso saber qual que é o peso e acompanhá-lo a cada 7 dias. Claro que o ideal seria ter uma balança para esses pacientes, ou ter uma balança que, se esse paciente tiver a condição de deambular e ir até a balança, e ter uma balança em condições adequadas, obviamente que isso é o ideal. Mas a gente não está falando de uma realidade assim no Brasil todo. Se eu não tiver condições de ter uma marca-balança no meu hospital, ou se o meu paciente não tem condições de deambular e eu não conseguir uma balança mais adequada, a gente sugere que a gente considere um peso ideal pelo IMC, através de uma referência que a gente sabe que é antiga, mas pelo menos a gente vai estar mais próximo da realidade. Ou seja, a gente vai considerar para um adulto, a gente vai saber a altura do paciente e jogar para 22 de IMC para um adulto. E para idoso, 24,5, para saber então qual seria o peso mais próximo do ideal. Essa então é a sugestão da campanha em relação ao peso. Não negligenciar o jejum desse paciente. Nós conversamos bastante em relação no board, porque existem hospitais que já estão bem avançados, que se o paciente já fica em 24 horas em jejum, já dispara na tela uma ação ou um alerta que o que eu devo fazer como tomada de decisão se esse meu paciente está mais de 24 horas em jejum. Talvez essa não seja a realidade no Brasil. A gente sabe que esses pacientes ficam mais de 48, 72 horas ou até mais em jejum, e a gente já poderia estabelecer uma estratégia ou uma linha artificial, o que for, dependendo do caso. Então, a campanha sugere como meta, fique em alerta quando esse paciente passar de 48, no mínimo, ou estabeleça essa média de 48 horas. Porque o jejum durante a internação, ele já foi identificado como um fator de risco para se desnutrir muito mais e uma maior velocidade para esse paciente. O que acontece do ponto de vista da fisiopatologia? Então, esse paciente em jejum, ele reduz a quantidade de insulina que é liberada, aumenta a quantidade de glucagon como uma forma compensatória e aí estabelece uma glicogenólise hepática, uma lipólise e até mesmo uma proteólise como uma forma de se adaptar a essa fase aí do jejum. Além disso, se esse paciente tiver inflamado, há um desvio ou uma necessidade, por exemplo, de um recrutamento de aminoácido que principalmente advém da parte muscular e principalmente da musculatura esquelética, para uma produção de células inflamatórias como defesa e até mesmo para uma neoglicogênese e proteína de fase aguda. Porque a ideia e a prioridade aqui são proteínas de fase aguda e não produção de albumina. Por isso que a gente não falou em nenhum dado momento de albumina como um marcador, por exemplo, isolado para esse paciente que está dentro do hospital, que ele possa estar inflamado ou não nesse sentido. E o que pode acontecer exatamente é que essa massa muscular desse paciente, não só o peso, mas principalmente, esse que é o mais importa,
é a redução dessa massa muscular, essa perda da massa muscular, e que vai levar a uma série de consequências que a gente sabe que existe uma relação muito estreita entre a perda de massa muscular e desfecho negativo desses pacientes. Nós conseguimos pontuar quais são os principais motivos de um jejum excessivo. O que a gente consegue pontuar nos estudos é pausa para exame e procedimento diagnóstico, pausa antes ou depois de procedimento cirúrgico, pausas como parte do controle aos sintomas gastrointestinais, principalmente náusea, vômito, diarreia. Diarreia, pessoal, não é indicativo de desligar ou fator que dispare um efeito de desligar a nutrição enteral. A gente já sabe disso e isso já foi publicado em alguns estudos, principalmente em 2016. Levantou-se essa bandeira para isso, que principalmente na diarreia é onde existe o principal efeito de interromper a dieta ou a estratégia nutricional desse paciente. Esperar a avaliação funcional da deglutição, isso tem que estar muito alinhado com o setor de fono e para que a gente estabeleça um tempo, ou eu preciso realmente parar essa estratégia para fazer esse tipo de avaliação funcional. Se está no começo, talvez nem seja necessário esse tipo de interrupção. Qual que é a sugestão, então, da nossa campanha? Nós vamos determinar, na sequência a Melina vai explicar para vocês como que todas essas letras vão estar disponibilizadas em aulas de 10 a 15 minutos. Então, cada um vai explicar exatamente como que vai ser a estratégia. Aqui eu estou mostrando de uma maneira mais geral todas as letras e qual que vai ser o norte que a campanha vai dar. Então, na nossa sugestão da letra N como sugestão, a gente vai dar umas ideias ou uma sugestão, sim, de maneira objetiva, para procedimento em relação a exame e procedimento diagnóstico, de quanto tempo a campanha sugere para cada procedimento naquele sentido, abreviação de jejum pré-operatório, principalmente junto aí com o projeto aceito, realimentação precoce no pós-operatório, de novo o projeto aceito vai ser sinalizado aqui na letra N, e um controle mais adequado dos sintomas gastrointestinais. Quando efetivamente a gente deve, então, desligar ou interromper essa estratégia. Então, por isso a gente vai discutir pormenorizado em aulas específicas aí que depois vão ser disponibilizadas de cada letra. Letra U. Utilizar métodos para avaliar e acompanhar a adequação nutricional. A gente sabe, aliás, a gente não está sabendo quanto esse paciente está ingerindo daquilo que a gente prescreveu ou daquilo que chegou até o paciente. Então, a ideia da campanha aqui é que a gente estabeleça um alerta. A equipe multiprofissional, todos, desde a copeira, junto com o técnico que passou, ou o enfermeiro que passou, ou o médico que passou, o nutricionista que está passando, que por algum momento identificou uma aceitação alimentar insatisfatória, a gente vai ter que disparar um alerta ou criar uma ferramenta. Essa é a ideia da campanha. Então, utilizar uma ferramenta de aplicabilidade fácil à beira do leito e que toda a equipe esteja familiarizada com essa ferramenta. Não adianta nada ter uma ferramenta e se a equipe nem conhece essa ferramenta ou se o copeiro não entendeu qual que é esse processo na ajuda ou se o técnico de enfermagem nem consegue auxiliar a família ou até mesmo o próprio paciente para preencher. A ideia que a gente trouxe de uma facilidade nesse tipo é que, no mínimo, a gente saiba, no geral, o que o paciente em porcentagem esteja comendo. Saber se isso em porcentagem é só proteína, se é só gordura ou se é só, por exemplo, carboidrato, claro que seria o ideal. A gente não está tratando de um mundo desse, a gente está tratando de uma realidade onde nem isso a gente sabe. Então, em termos de porcentagem, a sinalização no prato, na bandeja, ou na bandeja de um panfleto que vai abaixo, ou nessa estratégia de quartil, a gente entendeu que essa é a melhor linguagem e ter ali essa anotação no café da manhã, no lanche da manhã, se porventura foi um suplemento, no almoço, o lanche da tarde de novo, se foi um suplemento ou jantar, e a ceia. E a gente identificar como esse um recordatório simples. Tudo bem, se já tiver uma ferramenta estabelecida, sigam nessa ferramenta. A campanha, no mínimo, sugere uma ferramenta de porcentagem. Qual que vai ser o cutoff de disparo para uma tomada de decisão? 60%. Nós chegamos a um acordo que se esse paciente com dieta oral ou com a dieta estabelecida e prescrita, ele não come 60%, a gente vai indicar então uma terapia nutricional oral, um suplemento oral para esse paciente. Se esse paciente com dieta e com terapia nutricional oral não come menos do que 60%, ou seja, está comendo menos do que 60%, está indicado então uma estratégia
mais agressiva, então, para a via alternativa de nutrição enteral. E se nesse composto todo, com a enteral, esse paciente estiver se alimentando ou recebendo menos que 60% por algum motivo, ou seu trato gastrointestinal estiver contraindicado, vai existir uma consideração sim para a nutrição parenteral, já que a gente está falando de pacientes desnutridos. Os pacientes desnutridos, inclusive na ASPA em 2016, já é uma recomendação da precocidade de nutrição parenteral, se o paciente for, sim, um paciente desnutrido. Então, se a gente está falando na campanha de um paciente desnutrido, obviamente isso vai estar linkado com o paciente desnutrido. Naquele paciente que não tem esse risco nutricional ou que ainda não tem esse critério de desnutrição, é para ser feita uma consideração de cada caso para esse paciente em termos de evidência para a nutrição parenteral. Eu só queria fazer uma consideração aqui em relação à estratégia de nutrição enteral. Por exemplo, se eu tenho um paciente que eu já identifiquei que esse paciente está comendo 30% e que mesmo de início, e que mesmo com suplemento vai ser muito difícil atingir a meta, por que não eu não posso já iniciar a estratégia de nutrição enteral? Sim, mas aqui a gente só deixou mais didático e de uma maneira para as pessoas entenderem a escala dos 60% na tomada de decisão de um suplemento, uma nutrição enteral e uma nutrição parenteral. Letra T. Tentar avaliar a massa e função muscular. Essa palavra tente foi de propósito, na verdade, porque a gente sabe que a maior parte dos hospitais não tem um aparelho disponível para isso ou um exame de imagem disponível para isso. Pensando nisso e pensando na filosofia da campanha, de que no mínimo a gente implemente algo que todo mundo possa fazer, vamos entender um pouco da fisiologia para a gente dar a sugestão da campanha. A gente sabe que pacientes por volta de 20 anos ele tem um equilíbrio na composição corporal entre gordura e massa magra. Esse paciente, numa média de 50 anos, ele já tem uma prevalência que a gente pode observar numa composição corporal mais distorcida, isso no geral, uma prevalência mais da massa gordurosa do que da massa muscular. E por fim, no idoso, ele já tem uma redução dos dois e pior, ele tem um infiltrado de gordura muscular. Quando eu estou falando de uma inflamação desse paciente, pior ainda, independente da idade, que invariavelmente a gente sabe que a sarcopenia vai acontecer, a perda de massa magra vai acontecer ao longo da idade, mas invariavelmente quando ele inflama, a massa magra vai reduzir em qualquer idade que esse paciente estiver ou qualquer situação de inflamação. Vai haver uma redução aí pior. E os desfechos para isso eu já havia comentado com vocês, que são deletérios aí para esse paciente, principalmente em termos de funcionalidade. Pensando em sugestão para avaliar a massa, e aqui de propósito, de novo, a gente está falando de avaliação de massa muscular e de função muscular, e não de força muscular. Quando eu estou falando de avaliação de massa, eu posso acompanhar então um paciente, por exemplo, com circunferência de panturrilha. Eu posso acompanhar o paciente com EMAP, por exemplo, com a espessura do abdutor do polegar, através do adipômetro. E eu também posso, se eu estiver num hospital mais avançado, acompanhar, o ideal seria uma bioimpedância multifrequencial, para acompanhar então a massa magra que já tem corte definido na bioimpedância para massa magra reduzida. A gente sabe, e já estão gerando perguntas aqui, que eu já estou conseguindo identificar, que o edema, sim, pode ser um limitante para todos os três elementos. Ah, mas e se no meu hospital eu estiver utilizando ultrassom para fazer um acompanhamento? Ótimo. Mas entenda que não existe ainda um corte por ultrassom para determinar sarcopenia. Pessoal, aqui, de novo, vamos voltar no conceito. A gente está falando de massa muscular e de função muscular. Eu não falei de força muscular. Então, se eu souber que o meu paciente, e eu posso indicar, ou a circunferência de panturrilha, que o edema não vai ser um limitante, eu posso indicar o EMAP para esse paciente, eu posso indicar a bioimpedância para esse paciente, ótimo, a gente vai ter algo mais objetivo no acompanhamento da massa magra durante a internação. Mas, se eu conseguir só realizar um teste de função para esse paciente, o dinamômetro, por exemplo, o hand grip, ele pode ser utilizado como funcionalidade e até mesmo força para esse paciente. Aqui, a gente sugere, então, um alinhamento ou uma indicação do hand grip, do dinamômetro,
como avaliação da função muscular. Tudo bem, o aparelho é caro e por algum motivo eu não tenho no meu hospital. Faça um teste de caminhada para esse paciente, claro, dependendo da condição, se esse paciente conseguir deambular. Como que é esse teste, o walk test, então, para avaliar a função muscular desse paciente? Se ele tiver menor do que 0,8 metros por segundo, ou desenvolver nesse tempo, nessa quantidade que foi estabelecida, menor, então, nessa velocidade de 0,8 metros por segundo, esse é um paciente que já tem uma alteração de funcionalidade. Basicamente seria marcar 4 metros com uma fita para esse paciente e saber se ele vai percorrer isso num menor tempo que 5 segundos. Se ele percorrer num tempo maior do que 5 segundos, esse paciente tem uma alteração de funcionalidade. De novo, entendam que a campanha é que no mínimo a gente estabeleça isso. Nossa, eu tenho um DEXA dentro do meu hospital e eu consigo avaliar a sarcopenia para isso. Ótimo. A gente aqui está tentando balizar para que no básico a gente consiga que todo mundo faça, então, uma avaliação objetiva da massa magra e faça uma avaliação objetiva da funcionalidade muscular desse paciente. Estratégia R, ou passo R, reabilitar e mobilizar precocemente o nosso paciente. Como que a gente vai fazer isso? Então, os estudos mostram, principalmente essa meta-análise, que se aplicado precocemente a reabilitação desse paciente motora e respiratória, a reabilitação desse paciente, a mobilização precoce desse paciente, eu consigo reduzir tempo de internação para esse paciente. Nessa meta-análise eu consegui reduzir tempo de internação. Em outros desfechos, também a gente já consegue um desfecho positivo quando eu reabilito o meu paciente mais precocemente. Qual estratégia da fisioterapia a gente vai selecionar especificamente para esse paciente? Teremos uma aula específica para isso. Mas para dar uma noção, que critério eu vou utilizar, eu vou eleger para conseguir identificar qual vai ser então a estratégia da fisioterapia. Primeiro, nível de consciência do meu paciente, vai ser conforme o nível de consciência. Segundo, qual que é a capacidade desse paciente e a reserva de cada paciente. A partir disso, eu vou planejar, então, qual vai ser a melhor estratégia o mais rápido possível, com treinamento muscular, treinamento respiratório, ciclo ergômetro e até mesmo eletroestimulação, se eu tiver alinhado tudo isso no meu hospital. E, obviamente, eu tenho que aplicar esses protocolos de uma maneira progressiva. Ou seja, eu não posso já chegar com o meu paciente e aplicar um peso para esse paciente se eu não sei da capacidade nem da reserva dele. Obviamente que exercício com resistência, isso é muito melhor na ressíntese muscular. Eu tenho que saber se o meu paciente ele é capaz ou ele tem uma reserva para isso. Eu não vou piorar a condição dele. Então, por isso, na ideia da campanha é que de uma maneira cautelosa e progressivamente esse exercício seja feito no leito, depois sedestação beira-leito, depois treino de transferência, depois uma sedestação em poltrona, ortostatismo, treino de marcha, deambulação e, por consequência, a gente utilizar, então, os planos com resistência para esse paciente. Teremos, sim, uma aula com o Ivens, que vai falar, então, sobre reabilitação e mobilização precoce. Implemente pelo menos 2 indicadores de qualidade. Por que a gente falou pelo menos? Se a gente olhar para a linha do tempo, a gente vai entender que os indicadores de qualidade, se a gente utilizar muitos, eles vão ser inutilizados. Então, a gente sabe que os indicadores são ferramentas de avaliação e monitoramento da qualidade da terapia nutricional. E ela vai identificar possíveis dificuldades nas falhas relacionadas aos protocolos, ou seja, uma melhoria nos processos. O velho mantra, o velho chavão de que quem não tem dado não consegue melhorar é exatamente isso. É clichê, mas a gente tem que entender que esse processo é dessa maneira. Se eu olhar na linha do tempo, eu vou entender que em 2008 foi feita uma sugestão de uma lista de 36 indicadores pelo ILSE, que é um instituto brasileiro que a gente conhece, e suas respectivas metas. E, através disso, a gente também entendeu que nesses 36 indicadores de qualidade, isso não foi colocado em prática, porque eram muitos. As pessoas se perdiam. Então, em 2012, nessa mesma linha e sequência do tempo, a Cristiane Verotti também conduziu um estudo mostrando o top 10, que são os indicadores de qualidade, que seriam quais os 10 principais indicadores de qualidade.
E ela já está se propondo a fazer uma reformulação disso, porque ela entendeu que, de novo, mesmo esses 10 não estão sendo aplicados. Por isso, a campanha vai sugerir que a gente tenha, no mínimo, 2 indicadores. Quais são esses indicadores eleitos? Um indicador de monitoramento e um indicador de controle de intercorrências. Quais? A gente sugere que o de monitoramento seja o infundido versus o prescrito, para entender qual que é a porcentagem que eu estou entregando para esse paciente. E o indicador de controle de intercorrência, escolha um. Depois a gente possa passar para outro, mas comece com um. Então eu quero de controle de intercorrência, diarreia, ou hiperglicemia, ou infecção de corrente sanguínea relacionada a catéter. Talvez um desses a gente vai eleger para dar o start, para iniciar. A Cris vai falar uma aula exatamente sobre os indicadores, e ela que viveu todo esse processo dos top 10 e explicar até mesmo com uma ficha técnica para a gente balizar. Ou seja, que denominador que eu vou usar no infundido versus o prescrito? Que corte eu vou utilizar então? Então, pela campanha, a gente vai sugerir também uma ficha técnica para todo mundo equalizar os indicadores quando a gente, numa outra fase, que a Melina vai explicar no final, a gente puder mensurar qual que foi o impacto da campanha aí na desnutrição, nesse tratamento então da desnutrição. Letra C. Continuidade no cuidado intra-hospitalar e registro dos dados em prontuário. Nós escolhemos essa letra para não ter falha nesse cuidado intra-hospitalar. O que mais a gente está vivendo o paciente tem alta, por exemplo, da terapia intensiva e vai para uma semi-intensiva, ou tem alta da terapia intensiva e vai para um andar. Não existe um checklist do registro, principalmente da terapia nutricional. Olha, esse paciente está recebendo uma dieta assim, a velocidade de infusão da bomba está assim, ele recebe um módulo proteico ou não recebe um módulo, a água está assim e pede essa continuidade. E essa continuidade, a gente está falando não só entre setores, mas entre plantões, onde a gente sabe que o noturno é a pior situação de hands-off que se encontra. Ou seja, para não ter quebra nessa continuidade do tratamento. A gente sabe com estudos já muito bem desenhados, mostrando que se a proteína, por exemplo, ela não é continuada no andar ou na enfermaria, o paciente vai deixar de ter o mesmo benefício e não vai adiantar ter só aquelas primeiras semanas de ter recebido aquela quantidade de proteína. A proteína hoje está se mostrando bem eficaz nesse processo de reabilitação, principalmente no andar. A gente não vai poder esquecer disso na continuidade do cuidado. Seja esse registro manual, seja esse registro eletrônico, a gente deve, por obrigatoriedade, anotar essa estratégia de continuidade, sim, principalmente quando a gente está falando aqui da terapia nutricional. Precisa de haver um processo de segurança de continuidade nesse sentido que a gente está falando entre informações que podem ser quebradas, ou então o que a gente quer nesse processo? Assegurar essa sequência de informação e que ela possa, de alguma maneira, resistir a qualquer mudança, seja de turno, seja de setores, e que esse aporte de entrega de cada profissional envolvido garanta um tracking que a gente chama de cada processo, ou seja, essa continuidade. E uma sugestão que a gente vai dar, e aqui o Haroldo que vai montar essa aula nesse sentido, vai ser um modelo de checklist nas transições dos setores. Então, o que a gente pode identificar naqueles modelos dos setores que a gente não pode, então, esquecer na terapia nutricional? A campanha vai, então, sugerir isso também. Letra A. A letra A a gente pensou muito na Isabel. A Isabel sempre está falando na aula dela sobre engajamento do paciente e familiares no tratamento. Se a gente não demonstrar para esse paciente, ou não empoderar esse paciente de qual que é toda a vantagem, ou qual é o risco dele não receber, por exemplo, dele não estar achando que o suplemento é qualquer suco que chegou de uma maneira de uma caixinha, por exemplo, um Tetra Pak, ou de um outro que possa parecer algo que não um suplemento, e ele entender que aquela quantidade ou módulo de proteína, ou que não interromper a nutrição enteral, que isso vai ter um benefício para esse paciente, quem tiver envolvido no processo, entender e se engajar disso, a gente vai ter um filtro a mais e vai ter um fiscalizador aí da terapia nutricional. E garanto para vocês, vai ser mais chato, desculpa, não tem outra palavra, na sequência dessa análise aí do processo.
Então, se a gente empoderar ou a família ou o paciente, se ele tiver, obviamente, condições disso, isso vai ser o ideal, então, no engajamento do paciente e numa melhora, sim, da oferta e da entrega e da qualidade da terapia nutricional. Já tem vários estudos mostrando isso como algo que está bem documentado aí do empoderamento do paciente nesse sentido. Chegando, então, por fim, e não, obviamente, não é porque é letra O e ela está no fim e é a menos importante de jeito nenhum. É só porque conseguiu encaixar a letra O como orientar a alta hospitalar desse paciente. A Silvia, que está junto aqui com a gente no ao vivo, ela que se responsabilizou disso, a aula vai ser dela. E a gente vai tentar, de uma maneira, elaborar um plano básico. A palavra-chave aqui é planejamento para orientação hospitalar. E para isso a gente vai ter que estabelecer um acordo de uma data de previsão de alta. Obviamente, eu não estou falando que no primeiro dia que o paciente chegou, eu já quero saber, por uma ansiedade, qual que vai ser a data da previsão de alta. Não, a gente está falando de paciente que conseguiu restabelecer a condição. Eu já posso acordar com o médico mais ou menos para entender que tempo eu vou ter para preparar esse paciente em família. É isso, essa que vai ser a ideia. Dentro disso, a gente tem um estudo mostrando que pacientes que foram planejados ou preparados semanas antes, eles têm um desfecho muito melhor, um desfecho a longo prazo, tanto do ponto de vista de dimensão física, dimensão emocional e até mesmo em qualidade de vida de paciente especificamente com falência cardíaca, quando a alta hospitalar foi planejada. Dentro disso, a gente vai propor algumas estratégias bem elaboradas. Primeiro, quem vai ser a pessoa-chave? Vai ser o próprio paciente, vai ser o cuidador, vai ser o pai, a mãe, vai ser o responsável, quem for. Identificar essa pessoa responsável. A partir disso, a gente vai reconhecer que barreira de aprendizado e comunicação essa pessoa tem. Porque eu posso muito bem já ter no meu hospital uma orientação visual, um panfleto. Simplesmente entregar para a familiar responsável. Mas eu identifiquei que esse paciente tem uma dificuldade no visual, então por que não passar para um auditivo? Então por que a gente não ter um vídeo ou montar isso? E até mesmo entender muito essa questão cultural, religiosa, psicomotora e emocional. Essa barreira tem que ser entendida na hora de planejar qual ferramenta eu vou utilizar. Nós vamos disponibilizar, nós estamos terminando então de elaborar um vídeo que balize tudo isso, tanto principalmente na orientação da nutrição enteral nesse sentido. Depois que a gente identificou a pessoa, identificou qual é a barreira do aprendizado, a gente vai iniciar com um tempo hábil a orientação e o período para esse paciente durante a hospitalização da alta. A gente vai determinar, então, qual que é o melhor método de ensino depois que eu avaliei qual que é a barreira, através do nível de entendimento do paciente ou envolvido. Então, vai ser o audiovisual, vai ser o verbal, vai ser o folheto que eu vou entregar. Depois dessa análise, a gente vai avaliar o entendimento desse indivíduo que foi o responsável orientado, identificar num outro dia a necessidade de reforço e depois num outro dia um método que a gente vai utilizar, que a campanha vai propor, que é o teach back. Ou seja, a pessoa envolvida em tudo isso vai agora te explicar o que ela entendeu. Que aí a gente vai ter um entendimento se ela conseguiu captar tudo aquilo que foi orientado. Então esse teach back vai ser bem importante aí, um dos passos da orientação. De novo, a gente vai ter uma aula específica com a letra O nesse sentido. Qual que é o objetivo de tudo isso, pessoal, com esse método mnemônico que a gente criou? Tentar reduzir essas taxas inaceitáveis da desnutrição por meio de uma série de ações que a gente viu que, em conjunto, elas têm um poder maior de melhorar, então, esse cenário hoje que ainda perpetua desde 20 anos atrás. A mensagem final que a Braskem vai abraçar, e a gente está hoje, todo mundo aqui com a camiseta, mostrando para todo mundo que esse paciente não pode mais esperar 20 anos para a gente tomar alguma atitude. Por isso, nós estamos lançando a campanha. Eu vou passar agora a palavra para a Melina e ela vai explicar qual que vai ser o andamento da campanha, como que vocês vão ter essas informações, os desdobramentos disso para a pediatria, porque aqui a gente está lançando ainda do adulto, e vocês vão ter uma noção mais geral.
Já vi que foram várias perguntas, a gente está bem satisfeito, é o nosso primeiro webinar. A gente sabe que a cada vez a gente vai estar agregando mais pessoas e entendendo com vocês as dificuldades para colocar isso em prática. Obrigado pela atenção de todos e pela parceria de ter ficado aí nesses 40 minutos do combate. Pode, Mel. Bom, então explicando para vocês como é que vocês vão conseguir utilizar isso na prática, a ideia, como o Diogo já falou, é ter uma aula específica sobre cada letra. Então a gente vai ter uma aula curta, simples, objetiva, falando como que a gente vai implementar, qual é a ideia para se implementar cada uma das letras no serviço. Isso vai ficar disponível tanto no Workplace quanto no site da Braskem, e vocês vão poder baixar, assistir, enfim, fazer o que for necessário para essa implementação. Além disso, a gente também vai disponibilizar fichas para vocês usarem na implementação de cada um dos passos. Por exemplo, fichas, modelos para vocês anotarem os indicadores, fichas, modelos para vocês aplicarem a triagem. Cada um dos passos vai ser composto de fichas que vocês poderão usar no dia a dia de vocês para a implementação efetiva de cada um dos passos. A gente também vai ter disponível um banco de dados onde vocês vão poder alimentar com os dados dos hospitais de vocês, e aí a gente vai poder, através disso, gerar, por exemplo, relatórios de como que está a qualidade, enfim, da campanha no seu hospital versus outro hospital, e aí assim a gente vai conseguir ter um parâmetro de quão efetiva ela está sendo em todo o Brasil. A gente vai ter 2 modelos, na verdade. Então, isso tudo que eu falei para vocês, a princípio, vai ficar disponível para todo mundo que quiser se cadastrar, para todo hospital que quiser se cadastrar e usar, enfim, e aplicar a campanha. E a gente vai ter um segundo modelo, que vai ser um modelo onde a gente vai dar um suporte e uma chancela mais efetiva. E aí a gente vai se dispor a ir no hospital, a treinar a equipe, a dar aula, a ajudar na aplicação dos indicadores, a enviar relatórios sobre como que está sendo feito. E aí, claro que isso vai ser uma chancela mais especial, e aí a instituição teria que arcar com um custo, enfim, dos deslocamentos e de tudo que a gente vai ter de profissionais trabalhando na implementação da campanha no hospital específico. A gente vai estar no site tudo explicadinho, aliás, a partir da semana que vem, se tudo der certo, a gente vai ter um novo site da sociedade, e a ideia é que esteja tudo muito bem explicado nesse site, e lá vocês vão poder se cadastrar, escolher que formato que vocês vão querer no hospital de vocês, e claro que a gente está aqui por detrás, tentando fazer com que seja viável, porque é um objetivo nosso. A gente realmente está vestindo a camisa de que não dá para esperar mais 20 anos para mudar esse cenário, então a gente vai dar todo o apoio que a gente puder para fazer disso uma realidade. Como o Diogo já falou também, a ideia é fazer uma campanha parecida de Diga Não à Desnutrição Kids, para as crianças, e aí naqueles serviços que tem a pediatria, a gente vai fazer uma campanha semelhante, aí vai ser tudo igual, tudo apresentado, vários vídeos, várias ferramentas, ela já está sendo montada, e assim que ela estiver disponível, a gente pretende novamente fazer um webinar e explicar isso tudo para vocês. Além disso, eu queria falar, enfim, aproveitar que vocês estão vendo a ferramenta pela primeira vez, que a ideia da sociedade é fazer webinars constantes, frequentes, mensais, com temas relevantes não necessariamente relacionados à campanha, e ter um canal muito estreito de contato com vocês, onde a gente possa discutir experiências, tirar dúvidas, enfim, eu acho que todo mundo junto vai fazer com que tudo seja muito mais fácil, e é o que a Mica falou, juntos somos mais fortes, e a gente conta com vocês nessa empreitada